Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos o mês missionário, o mês do Rosário. Estamos na Semana da Vida e no segundo dia da novena da nossa padroeira e rainha do Brasil, padroeira da nossa paróquia e do nosso município. Tudo isso refletindo sobre a nossa participação na edificação do reino de Deus. No contexto da pandemia, a campanha missionária deste ano de 2020 quer ser um sinal de esperança para tantas vidas doadas de forma solidária. Por isso, foram escolhidos o tema A Vida é Missão. E o lema lá do livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8: eis-me aqui, envia-me, buscando nos ajudar no crescimento da vivência missionária. Ser missionário, meu querido irmão, minha querida irmã, significa que a vida toda é uma missão, não é uma parte da vida. A vida toda, todo o nosso dia, todo o nosso momento, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja com os vizinhos, com os parentes e amigos, seja numa festa, seja num velório, aonde mais? Seja você viajando na praia,
seja nos Estados Unidos, na África, a vida é uma missão. Por isso, eis-me aqui, Senhor, envia-me sempre, para que eu possa ser esse fruto que pertence à tua vinha. Então, meus amados irmãos, nós estamos no 26º domingo do tempo comum. E nós ouvimos na primeira leitura o profeta Isaías, capítulo 5. E o profeta, ele descreve Israel. E o profeta é bem poético. Ele descreve Israel como a plantação de Deus, a alegria do seu coração. Essa vinha tratada com todos os cuidados possíveis. E ele diz assim: vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possui uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas azedas. Aí ele faz a pergunta: o que poderia eu ter feito mais por minha vinha e não fiz? O profeta, meus queridos irmãos, está declarando como Deus manifestou o seu amor, e bem como também os seus cuidados pelo povo de Israel, esse povo eleito, o povo escolhido, e que está sendo representado nesse momento pela vinha. E o que nós observamos? A falta de correspondência desse povo escolhido ao amor de Deus. Meus amados, Deus não economizou nada para cultivar e embelezar a sua vinha. É como um jovem apaixonado. Ele pensava o dia inteiro e o tempo todo na sua vinha. É esse povo que Deus escolheu, tirou da escravidão. Essa é a vinha. E que prometeu uma terra fértil, onde corre leite e mel. Mas esse povo foi rebelde. E aí nós ouvimos na leitura o quê? Que o proprietário ficou desgostoso. Ele se decepcionou com a vinha e abandonou-a. Tirou as cercas, abandonou a vinha. Porque ele esperava que a vinha produzisse uvas boas, e produziram uvas azedas. O pecado é o fruto amargo das nossas vidas. O cântico da vinha nos revela a paciência de Deus, pois é um hino à justiça divina e à fidelidade de Deus ao seu povo, mesmo que este nem sempre corresponda com bons frutos. A vinha é claramente Israel, como nós cantamos no Salmo, que não correspondeu aos cuidados divinos, mas é também a igreja, que somos todos nós, os batizados. E nós vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 15, que diz: Cristo é a verdadeira videira, que dá vida e fecundidade aos ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Nós pertencemos a esta vinha. Precisamos estar enxertados nesse tronco, nessa videira que é Jesus Cristo, para produzirmos bons frutos. Porque caso contrário, meu irmão, nós não iremos produzir os frutos
que o Senhor um dia espera colher. E para produzirmos esses frutos diariamente, cada um de nós temos em primeiro lugar de suplicar a misericórdia de Deus e termos aversão por todos os nossos pecados. Precisamos crescer na espiritualidade e termos aversão aos pecados. E digo de modo particular, não estou falando para um grupo de pessoas que têm pecados gravíssimos. Nós não estamos numa cadeia. Nós estamos falando com os cristãos, aqueles que têm os seus pecados veniais e que precisam ser superados. E os pecados veniais, você toma cuidado. Talvez você tenha algum de estimação. Não existe pecado de estimação. Nós temos que ter as virtudes, pecados não. Galinha, nós sabemos muito bem que de grão em grão ela enche o papo. Pecadinho de pecadinho transforma uma bola de neve imensa. Se transforma em algo grave. É necessário que nos empenhemos continuamente em afastar de nós tudo aquilo que não agrada a Deus em nossa vida. No Evangelho, Jesus fala claramente que o reino nos será tirado e entregue a outros, se não abandonarmos a vida do pecado e não aprendermos a praticar a justiça e o bem. São Paulo, como nós acabamos de ouvir, na sua carta aos Filipenses capítulo 4, lembra que na nossa fraqueza devemos ter confiança total no Senhor e recorrermos à oração, porque Ele é o Deus da paz. Devemos pedir a graça da fidelidade para que possamos dar muitos frutos, guardando nossos corações e pensamentos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque na nossa pessoa não funciona. Você sabe muito bem que você não é tão bonzinho quanto aparenta. Precisamos guardar o nosso coração e os nossos pensamentos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja nos ensinou no mês passado, mês de setembro, a importância para guardarmos o nosso coração e os nossos pensamentos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é meditarmos diariamente as Sagradas Escrituras. Então quem medita a Sagrada Escritura neste mês já sabe muito bem que eu sou discípulo e, sendo discípulo, sou missionário, portador da palavra de Deus para os mais diversos irmãos e irmãs que Deus coloca constantemente na minha vida. Hoje Deus vai colocar, já colocou e vai colocar tantas outras pessoas na sua vida, simplesmente, meu querido irmão, e nada mais do que isso, para você anunciar o seu reino, para que você seja essa uva preciosa e predileta de nosso Senhor Jesus Cristo, e não uma uva azeda. Então, meus queridos irmãos e irmãs, somos todos membros do povo de Deus, a igreja que tem a missão de produzir seus frutos, para não frustrar as esperanças do Senhor no momento da colheita. Hoje Jesus, por meio da parábola dos vinhateiros homicidas, fala-nos da infidelidade do povo. Compara a vinha de Israel e os vinhateiros com os chefes e lideranças do povo escolhido. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo são os vinhateiros que têm o privilégio de cultivar a vinha predileta de Deus, que é o seu povo de Israel. E esses vinhateiros hoje sou eu
És tu, meu irmão, és tu, minha irmã, a quem Jesus encarrega a missão de cuidar da vinha de Deus Pai. Somos nós. E quanto a nós, estamos conseguindo ser, cada um na sua medida, agricultores fiéis à missão de produzir os frutos da justiça que Deus deseja? Ou você fica esperando do outro até melhorar, ou você fica escorado nas custas do outro? O povo escolhido, já na antiga aliança, tem a missão de anunciar e de levar a salvação a todas as nações. Mas Israel não foi fiel à sua missão. Jesus, o mediador da nova aliança, congregará à sua volta os 12 apóstolos, símbolo do novo Israel, o novo povo, que somos nós, chamados a dar frutos de vida eterna e de anunciar a todos os povos a salvação. Este novo Israel é a igreja. Nós, os batizados, nós somos a vinha do Senhor. Nós temos recebido na pessoa de Jesus e na sua mensagem uma única graça que temos que fazer frutificar, pois Ele deixa claro que o povo lhe pertence e é propriedade sua. Toma posse. Quer ser curado de tantas coisas na sua vida? Precisa tomar posse. Toma posse que você pertence ao Senhor, que você é propriedade dele. Não é teus bens materiais. Os bens materiais Deus já te deu. É você que Ele quer. Ele quer você. Então toma posse, para que você possa produzir bons frutos e ser no dia de amanhã, ou melhor, sendo hoje e no amanhã santo, proclamado pela igreja, como hoje é dia de São Francisco de Assis. E por que ele é santo hoje? Porque aqui na terra ele viveu o evangelho, ele viveu nessa vinha do Senhor, que é a sua igreja, viveu os sacramentos, viveu a justiça, viveu o amor, e hoje é um santo, reconhecido nos altares da igreja e por todos os povos e nações. É isso que o Senhor espera de você. Então, nesta alegria, precisamos dar frutos, vivendo a nossa fé, no calor da nossa família, bem como também na nossa comunidade eclesial. Muitos de vocês têm que voltar para a igreja já estamos com missa presencial, e voltar logo, não é vir de vez em quando e comungar de vez em quando, e ser também essa presença de Deus na sociedade. Tudo isso trata-se de uma comunidade cristã totalmente missionária, totalmente na missão pela vida, pela força e pela beleza do ressuscitado no meio de nós. A comunidade, através do seu testemunho, esta vinha atrai a todos através dos gestos e atos. Assim, cada um de nós, seus membros, goza da capacidade de envolver homens e mulheres na nova vida do ressuscitado. Olha a nossa responsabilidade. Se muitos não vêm à igreja, será que estamos dando o testemunho correto? Por que os demais membros da minha família não estão aqui comigo? Qual é o meu testemunho? Será que eu não tenho que mudar algumas coisas na minha vida? É tempo, é oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos pensar. E o Evangelho de hoje nos apresenta um resumo de toda a história da salvação. Deus formou o seu povo e estabeleceu uma nova aliança com o seu novo povo, que é a igreja, que deve produzir seus frutos no devido tempo.
e o tempo nosso é agora. Não foi o de ontem e nem será o de amanhã, é agora. Matar o filho do dono da vinha, sabe o que é, meu irmão, nos dias de hoje? Vocês sabem que o filho do dono da vinha é Jesus Cristo. Como que você mata ele hoje em dia? Não anunciando, não testemunhando, esquecendo os seus ensinamentos e colocar em sua vida outros valores e tendências ditadas pelo mundo, que é o egoísmo. O proprietário, que é Deus, enviou os servos, empregados, para buscar os frutos que lhe pertencem. Não são teus, é os frutos que lhe pertencem, ele que é o dono. Então ele vem buscar os frutos que lhe pertencem. E ele enviou o seu próprio filho, que veio para ser acolhido e nos ensinar como produzir os frutos. Jesus veio nos ensinar, ele é o caminho, a verdade e a vida. Estamos em aprendizado constante com a sua palavra e a Eucaristia. Temos aulas práticas. O Senhor nos dá essas aulas práticas. E o manual como cuidar da vinha. Sabe qual é o manual? A Bíblia. A palavra de Deus é o manual para você saber como deve cuidar desta vinha a qual você pertence. Esforcemo-nos, meus queridos irmãos, para correspondermos e não deixemos que as pragas do pecado, que o veneno do pecado, que as ervas daninhas destruam as vinhas. Não deixe, meus irmãos, isso acontecer na sua vida. Nós todos, enquanto povo de Deus, iremos prestar contas ao proprietário que nos confiou a sua vinha, o seu reino, plantado por Jesus Cristo no meio dos homens e mulheres. Vai chegar o dia do juízo final e nós iremos prestar contas. Vocês ouviram muito bem os líderes da época, Jesus perguntando o que vai acontecer com esses vinhateiros. Eles mesmos responderam: o dono, quando chegar, vai matar, porque eles foram perversos, eles não merecem. Os próprios deram a resposta que Jesus gostaria. É isso que ele vem hoje nos mostrar. Nós sabemos qual é a resposta quando nós não cuidamos bem da vinha. Então, meus amados, nesta perspectiva, meditemos as palavras de São Paulo. Irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor, é o que deveis ter no pensamento. É a carta que nós ouvimos de Filipenses capítulo 4. Então, meus queridos irmãos, que Deus possa cuidar de cada um de nós. Então vamos orar. Convido você a inclinar sua cabeça. Vamos orar. Vamos pedir para que esse Deus justo e misericordioso, que Ele cuide de cada um de nós, que Ele cuide sem cessar da vossa igreja, que somos nós os batizados, o povo eleito e escolhido desse novo tempo, e que Ele não nos abandone, que Ele esteja sempre conosco e que nós também possamos aceitá-lo constantemente na nossa vida. Que Ele possa continuar a nos cultivando, cuidando desta vinha com muito carinho, para que essa vinha que sou eu, que pertenço a esta igreja, possa produzir frutos abundantes e que o Senhor possa ficar sempre contente com a sua vinha
que Ele nos deu. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tantas bênçãos, tantas graças derramadas sobre nós, e que muitas vezes nós não somos merecedores, mas Tu és um Deus tão bondoso e cheio de misericórdia, que vem sempre em nosso encontro e quer nos resgatar o tempo todo. É o Senhor que deseja que nós produzamos bons frutos. Por isso nós queremos Te agradecer por nos alertar para que possamos produzir esses frutos doces. Temos no nosso coração a docilidade do Teu Espírito, e assim a sabermos acolher a Sua palavra, os Seus ensinamentos, e também testemunhar para todas as pessoas que estão na nossa volta. Muito obrigado, Senhor Jesus, por me capacitar e por me ensinar a viver na Sua vinha. Amém. Professamos a nossa fé.